Ó Deus, como é bom te ouvir, como é bom, Senhor, estarmos juntos. Obrigado, Deus, obrigado, Senhor, por cada ovelhinha do Senhor presente aqui. Estamos aqui unicamente para ouvirmos o que já ouvimos até agora, Senhor. O Senhor deseja que ouçamos o que é necessário ouvirmos, porque essas coisas estão, nesse exato momento, cooperando para o nosso bem, para o nosso crescimento, para a nossa saúde espiritual. Espírito Santo, venha ungir agora, Senhor, as palavras, venha trazer agora entendimento, Senhor, compreensão, que a gente internalize a Tua palavra, Senhor, e ela seja esse alimento vivo, poderoso no nome de Jesus. Aleluias, aleluias. Amados irmãos, vamos abrir a Bíblia, né? Vamos abrir no livro de 2 Timóteo, no capítulo 2, versículo 14. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 14. Nós vamos ler alguns textos aqui. Aleluias. Amém. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 14. A partir, do versículo 14. Honra de estar ministrando a palavra que o pastor Pepe pediu. E sempre é uma honra. E sempre é um prazer. Glória ao nome do Senhor. Todos acharam, amados irmãos? Amém? Diz assim: recomendo estas coisas. Dá testemunho solene a todos perante Deus, para que evitem contendas de palavras que para nada aproveitam, exceto para a subversão dos ouvintes. Agora eu vou pedir para os irmãos sentar, em nome de Jesus. Vocês podem todos sentarem. Versículo 15 diz: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Então Paulo está dizendo, procura. Timóteo, você vai procurar ser um obreiro aprovado, que conheça a palavra, que vai manejar a verdade dessa palavra, para que você possa ser alguém que possa fazê-la ecoar para as pessoas. Então apresenta-se a Deus, procura. E o verso 16 ele diz, evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Então evita, Timóteo, igualmente falatórios inúteis e profanos. Olha aqui, amados irmãos. Paulo tem uma relação de pai e filho, em relação a Timóteo. Essas duas cartas que ele escreve ao seu filho Timóteo, esse filho na fé, é a carta de um amigo para o outro. A carta de alguém que tem uma intimidade. É uma carta de um amigo. E Paulo, quando escreve essas cartas, ele já está preso. Ele já está em uma residência, mas ele está preso, ele já está velhinho. Ele já sabe que a sua jornada já está chegando ao fim. Ele já consegue ouvir o cintilar, sabe, da morte. Tanto que ele tem aquela preocupação e a responsabilidade de transferir esses conteúdos para a vida do seu filho na fé, seu filho Timóteo. E ele vai discorrendo sobre vários temas, várias coisas importantes, que não poderiam ele deixar de tocar em determinados assuntos. O versículo 22, nós já vimos que ele pediu para procurar, apresentar-se aprovado. O 16, evita. Versículo 22, ele diz, foge. E também diz, segue. Foge das paixões da mocidade. Segue o quê? A justiça. Siga a fé. Siga o amor. Siga a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. E se relacione com gente que tem esse mesmo espírito.
com gente que vão invocar o Senhor, estão seguindo a justiça, estão seguindo a fé, estão seguindo a paz, estão seguindo o amor. Você será consequência dos seus encontros, consequências dos seus momentos de intimidade com o próximo. Então, vovó dizia, né? Eu vou dizer como é quem você é, com quem você andas. Direi quem tu és. Aqui Paulo está dizendo, você tem que encontrar gente que vai formatar você também as características do reino. Gente da justiça, gente da paz, gente da reconciliação, gente do amor, para que você não siga o fluxo, né? Enfim, desse mundo, porque ele, Paulo, já está chegando no fim da jornada, mas Timóteo estava iniciando. Você vai dar continuidade, Timóteo, a esse trabalho, a essa obra, com esse entendimento, com essa consciência. Então segue. 23 diz, e repele as questões insensatas, as questões absurdas, pois sabes que só engendram contendas. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem a sua vontade. Aí o capítulo 3, ele já faz uma leitura existencial da humanidade. A sensação é que Paulo está vivo hoje. Ele faz uma carta descrevendo o comportamento da geração de hoje. Se vocês lerem depois aí o início e fim do capítulo 3. É gente que você vai ver ali o currículo, meu Deus do céu. E aí ele também diz, foge disso, sai fora disso, Timóteo. Agora, quando a gente encontra esses homens de Deus transferindo essa consciência, transferindo esse entendimento, nós devemos entender que hoje nós estamos vivendo o mesmo processo. O mesmo processo de Timóteo, a mesma preocupação de Paulo de transferir essa consciência, esse entendimento, esse coração, é o mesmo processo que a igreja de Jesus está vivendo hoje. Eu e você, todos nós, estamos como ao ouvir Paulo dizer para a gente que a gente tem que fugir, que a gente tem que evitar, que a gente tem que repelir, que a gente tem que ter um determinado padrão de comportamento, não contendendo, sendo pessoas aptas para instrução, gente que tem que ser alimentados pelo leite básico, porém não se contentar com isso, mas também aceitar a instrução sólida para crescimento, para entendimento, para maturidade, para crescência em fé, onde a gente não tem que ser apenas pessoas que vêm para a igreja para ser servido, mas estarmos dispostos a servir. Era o que Paulo queria dizer para Timóteo. Chegou o momento de você não ser mais um menino. Você é um jovem, mas você é um jovem que já está sendo construído em você, está sendo apto em você, o homem de Deus, um rapaz de caráter, enfim, está sendo construído em você a imagem de Jesus. E nós estamos nesse mesmo processo. Devemos, em todo o processo, recorrer a Cristo, em todos os momentos, em todas as circunstâncias, porque Deus usa pessoas, instrução, os recursos que Deus usa, pregação, ensino, canções, para inculcar, para engendrar, para nos engravidar desses conteúdos do Senhor, do reino de Deus. E Ele tem usado. E eu sei que aqui você tem ouvido esses conteúdos. Chega um momento em que a gente tem que se perguntar o que eu estou fazendo com aquilo que eu recebi até hoje. De tudo aquilo que eu já ouvi. Eu tenho guardado mesmo? Eu tenho amealhado a palavra no meu coração? Ou eu tenho sou apenas um ouvinte? Apenas alguém que gosta de ouvir? E na verdade, se você é alguém que apenas gosta de ouvir, possivelmente você vai ser uma pessoa que não vai conseguir sair de um determinado ponto. Não vai ter resultados diferentes. Porque quando a gente escuta a palavra, a gente guarda no coração, mas nós decidimos praticá-la, os resultados serão obviamente diferentes.
Então eu não posso me acomodar, eu não posso ficar estagnado, parado. Eu tenho que, em recebendo a palavra, eu tenho que pedir, Espírito Santo de Deus, chegou o momento de eu crescer, de eu praticar a palavra, de eu viver a palavra. Assim como nós somos chamados aqui por Paulo. Ele está chamando Timóteo para viver a palavra, para pregar a palavra, para conhecer a palavra, para manejar a palavra, para ser cheio da palavra, para ser instruído por ela, e em nome de Jesus ele fizesse aquilo que ele estava aqui ensinando ele a fazer. Amém. Vamos lá agora para 1 Pedro, capítulo 4. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 12. Um pouquinho mais para frente. Isso. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 12. Aleluia, Senhor. Glória ao teu nome. 4:12. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Se, pelo nome de Cristo, sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes, glorifique a Deus com esse nome. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E, se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. Por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendam a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Aleluias, glória a Deus. Então, como eu disse, há um processo na nossa vida espiritual, que é esse entendimento que vai sendo agregado à nossa vida. Antes, algo que a gente não conhecia, antes, algo que a gente não vivia, antes, algo que a gente nós é que repelíamos isso. A verdade, a justiça, a paz, o amor, a mansidão, sermos pessoas do bem, sermos pessoas brandas, sermos pessoas justas, sermos pessoas verdadeiras. A gente mesmo repelia isso. Mas a graça nos encontrou, nos levou aos pés de Jesus, nos tornamos filhos, justificados, eleitos. Porém, há focos de rebelião que aqui e ali eles se manifestam. Os focos de rebelião que se manifestam na nossa alma, que se manifestam na nossa vida para nos tirar do foco. Que foco? Jesus. Jesus, ele tem que ser o foco da nossa vida. Todos os dias, em todos os momentos. E a gente tem que assimilar o conteúdo da palavra, o conteúdo do Evangelho. Muitas vezes, o ensino em si, ele não é suficiente. Porque você pode muito bem dizer assim, Deus é bom, o Senhor é bom, o Senhor Jesus é a salvação, a gente é salvo pela graça. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. João 3,16. Você pode saber isso de cor, decorado mesmo. Mas o ensino, a informação em si, pode não ser suficiente. Porque senão o evangelho na sua vida vai ser um evangelho do discurso, da palavra, da informação. Não é algo que ainda internalizou, que criou raízes no seu espírito, na sua alma, que ainda não trouxe ebulições, não ferveu o teu ser. Porque muitas vezes o ensino em si, só o ensino em si, ele não basta. É por isso que há tanta gente que, apesar de saber, apesar de ter conhecimento, você não vê grandes diferenças na sua vida. Pessoas que ainda são vazias, pessoas ocas, pessoas
tristes, pessoas se sentindo derrotadas, pessoas desencorajadas, e apesar do conhecimento que tem sobre Deus, porque muitas vezes os focos de rebelião, eles vão sendo identificados em si como desânimo, enfim, como várias coisas. E o que nos leva a gente a sair desse foco que é Jesus? Nos leva a gente a sair dessa proposta de Paulo a Timóteo, dessa proposta de Jesus à sua igreja, dessa proposta que o Espírito Santo está querendo nos levar a esse entendimento. Bem, em primeiro lugar, são as dificuldades, são as lutas, são as intempéries, são as coisas que estão acontecendo no mundo que querem nos tirar do foco Jesus. E o que acontece quando todas as contingências da vida querem nos tirar do foco que é Jesus? Quando vem uma determinada informação, quando vem uma determinada coisa, causa, algo que vem e de uma certa forma nos atinge, nós ficamos irritados, nós ficamos medrosos, nós ficamos chateados, nós ficamos desanimados, nós ficamos desestimulados, nós, enfim, aceitamos determinadas sugestões que vão tirando a gente do caminho, do foco, da presença do Senhor, da presença de Jesus. São notícias, são também informações. No dia 24 agora, véspera do Natal, a minha esposa teve que ir, aliás, dia 25, mesmo dia 25, minha esposa teve que ir no cemitério aqui para enterrar o sobrinho dela que havia morrido. Estava no pré-natal, pré-natal não, ele estava na UTI, tinha nascido prematuro, e depois de algum tempo ainda, enfim, sendo aos cuidados, já estava vendo uma melhora, mas enfim, não resistiu. Óbito. Aí no dia 25, cemitério. No dia 26, eu recebo a notícia de que um primo meu, aos 36 anos, ele teve um infarto fulminante. No dia 27, cemitério. E o que isso não poderia gerar no meu coração? Senão um desânimo, senão uma certa incredulidade, senão uma certa irritação, uma certa fragilidade. Porque quando vem essas informações, quando vem esses problemas, quando vem essas perdas, quando vem essas crises, quando vem determinadas situações com as quais nós pensamos que nós estamos despreparados, a nossa alma se revela. As dificuldades têm um poder, vamos assim dizer, de revelar os nossos pontos fracos. A gente pode estar aqui, né, sorrindo, a gente pode estar aqui celebrando, a gente pode estar aqui demonstrando uma super espiritualidade, mas chega a notícia da perda. Isso te revela, isso desnuda a sua alma, a sua reação vai demonstrar de fato quem você é. Eu estava ouvindo uma história de uma mulher uma jovem senhora casada, teve filhos, e ela sempre fazia o seu check-up, sempre tinha já a médica de confiança, ia lá, fazia o check-up nos seios, no corpo, enfim. Uma semana depois do último check-up, ela descobriu, se tocando nos seus seios, ela descobriu um caroço. Quando ela sentiu o caroço, ela achou aquilo estranho. Volta lá na médica de confiança. E aí, a médica, a expressão da médica já havia denunciado a gravidade, né? Quando veio aquela expressão. E a médica diz, não é possível, não era para estar esse caroço aí. Porque a gravidade era que já era um câncer mesmo que já estava ali. Mas não era para estar aqui, não era para estar aí. E a senhora, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Nesse momento é que você sabe o significado do que é viver. Nesse momento você vai saber o significado do que é respirar. Do que somente quem anda de cadeira de rodas sabe a importância de andar, que para a gente é tão natural. Quem sabe que está na iminência da morte, nesse exato momento, vai olhar a vida com uma perspectiva totalmente diferente.
Porque as dificuldades vão revelar de fato a tua alma, vai desnudar o seu coração. E assim somos nós. Posso me irritar facilmente, posso perder o controle facilmente diante de uma determinada situação. Eu estava em casa hoje, escrevendo algumas coisas, já tinha isso aqui escrito, eu fui escrevendo, pegando alguma coisa ali, escrevendo, e a Beatriz ali no meu pé, pai, vamos brincar de esconde-esconde, e eu aqui, e ela ali, tá, aquela coisa, tá bom, vamos brincar. Depois eu pensei, não, meu Deus, eu tenho que ter tempo para minha filha, é o dia que eu tenho para ficar com ela. E isso desnuda a gente. A gente vai se vendo. Existe um Fábio que vocês não conhecem, que a Patrícia conhece. A intimidade revela. Não tenho como fugir deles. Eu posso estar aqui, mas meu filho vai estar me vendo e ele sabe como é que eu sou em casa. Porque ele sabe que ali dentro eu sou apenas eu. Apesar que eu não tenho que ser mais ninguém diante das pessoas. Eu não tenho que camuflar, não tenho que ter máscaras. Mas dentro de casa, meu irmão, não tem jeito. Você é visto como você é. Não tem como fugir. Então, isso vai desnudando. As dificuldades vão revelar os nossos pontos fracos. Aí quando a gente se percebe com essas dificuldades, com esses focos de rebelião, fugindo do foco que é Jesus, a carne vai espernear, a carne vai gritar, a carne vai se mexer, porque a carne não quer tratamento, a carne não vai querer cruz, a carne não vai querer conselho, a carne não vai querer se submeter à vontade do Espírito Santo. Isso é algo que todos nós temos que pegar a fila para entrar nesse processo, no processo da construção do caráter de Cristo em nós. Paulo diz, olha, Pedro, não estranheis essa provação, não estranheis o que está acontecendo no meio de vocês, como se fosse uma coisa extraordinária. Pelo contrário, todas essas coisas inquietantes que estão acontecendo, essa luta espiritual, para que vocês cresçam, essa luta espiritual, para que vocês possam se achegar a cada dia aos pés do Senhor. Vocês estão sendo participantes dos sofrimentos de Cristo. Você está sendo chamada para participar do sofrimento de Cristo. Qual foi o sofrimento de Cristo? Foi a renúncia de si mesmo, de ser Deus, de tornar-se homem, de se humilhar, de obedecer, de faça-se em mim, Senhor, a tua vontade, falando a palavra de Maria, faça-se em mim, Senhor, a tua vontade, porque a minha vontade agora é a tua vontade. Me consiste agora, a minha comida, a minha bebida vai consistir em fazer a tua vontade, Pai. E esse foi o sofrimento dele. E aí a gente tem que ser co-participante, eu tenho que me igualar, eu tenho que andar após ele. Porque eu posso vir aqui e falar apenas do evangelho do trono, de que é bíblico, eu creio nisso, do evangelho da prosperidade, eu creio no evangelho da prosperidade, evangelho bíblico, existe, irmão. Não é essa bagunça que está aí no evangelho, teologia da prosperidade, mas existe o evangelho da prosperidade, porque Deus cuida de nós, e nós ouvimos isso hoje. Mas você está sendo convidada para viver o evangelho da cruz. E como vocês já aprenderam, isso aqui não é um sofrimento em si, eu vou sofrer aquela coisa masoquista de Deus, não é um sofrimento que vai primeiramente me aprimorar. É um sofrimento com Cristo. Versículo 16, mas se sofrer como cristão. Há um sofrimento que é um sofrer cristão. Existe um profeta da nação, não sei se vocês já viram isso. Está na mídia, né? Eu sou o profeta da nação. E o que ele diz como profeta da nação? Pare de sofrer. Pode ser qualquer tipo de sofrimento. Pode estar passando qualquer perrengue. Vem aqui, eu vou orar por você e você vai parar de sofrer. E Pedro diz, sede co-participantes dos sofrimentos de Cristo. Quem que está certo, é esse apóstolo ou é Pedro? Eu prefiro ficar com Pedro. E aí o versículo 19 diz, por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus. É sofrer segundo a vontade de Deus. Sofre carregando o evangelho, sofre porque vive a palavra, sofre
Mas não é um sofrer que deixa você com autoestima, não é um sofrer que deixa você ali acanhado, agachado, tímido e com medo. É um sofrimento que aprimora você, irmão. É um aprimoramento que vai consistir em fazer você uma pessoa melhor, vai aperfeiçoando você, vai apurando o teu caráter, vai trabalhando você. Por exemplo, fraqueza do nosso amigo Pedro. Era aquele caboclo, né? Tô contigo e não abro. É para morrer contigo, Senhor? Então eu tô lá, pode contar comigo, não chama ninguém mais não, eu vou lá, eu e Jesus, nós estamos juntos nessa, vamos morrer junto. Aí acontece o que acontece, você já conhece a história. E aí, o que me impressiona na narrativa é o olhar de Jesus para Pedro, quando o galo está cantando. Esse olhar de Jesus, eu tenho certeza que não foi um olhar de acusação, de condenação, foi olhar, Pedro, agora você conhece você mesmo? Você viu que essa situação do negar revelou quem você é? Porque você, quando olha para si e vê a irritabilidade, vê as fraquezas, vê as tentações, vê os problemas e a sua fragilidade, com isso ele está falando, transmitindo a mensagem, eu quero que você seja exclusivamente dependente de mim e da minha graça. Pedro teve que entender isso aí. Pedro teve que viver isso. A gente não precisa negar a Jesus para aprender isso. A gente pode aprender assim mesmo, aqui e agora. Mas ele aprendeu por esses meios, por essas vias, por esse caminho. Jesus olha para ele, mas não é condenação. É Pedro, está vendo quem você é? E Pedro ele vai chorar, desistiu de si mesmo, não acreditava mais em nada. Aí lá na frente, chama os discípulos, e a Pedro, e eles se encontram lá na praia ali, e ali o Senhor trata dele, restitui ele, chama ele novamente. A relação dele é curada, a relação de Pedro com Jesus é curada. Então, Deus usa muitas vezes o bisturi. Deus não dá sofrimento. Às vezes, na vida a gente sofre, qualquer tipo de sofrimento. Então, ele usa esses meios, esse bisturi, né, dessas crises, dessas situações, para que seja revelada essa fraqueza do nosso coração e a gente fale realmente, Senhor, eu devo ser totalmente dependente de Ti. Por quê? Porque Deus trata com filhos, Deus não trata com escravos. Você não é escravo de Deus, você é filho de Deus, você é filha de Deus, e Deus trata você. Então, vem a dificuldade, Senhor, não me permita ficar amargurado, não me permita ficar ranzinza, não permita ficar com angústia, não permita ficar azedo na minha alma. Pelo contrário, Deus, aprimora o meu caráter diante dessa circunstância, diante desse problema, aprimora a minha vida, me faça crescer. A gente pode crescer em nome de Jesus. 2 Coríntios, vamos abrir capítulo 11. 2 Coríntios 11. Aleluia. 2 Coríntios, capítulo 11. Versículo... Aleluias. Diz assim a palavra do Senhor, 11, 19, versículo 11, capítulo 11, versículo 19. Porque, sendo vós sensatos, de boa mente, tolerais os insensatos, tolerais quem vos escravize, quem vos devore, quem vos detenha, quem se exalte, quem vos esbofeteie no rosto. Ingloriamente o confesso, como se fôramos fracos, mas naquilo em que qualquer tem ousadia, com insensatez o afirmo. Também eu a tenho. São hebreus? Também eu. São israelitas? Também eu. São da descendência de Abraão? Também eu. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim. E aqui é o ponto importante. Eu ainda mais. Em quê? Em trabalhos, muito mais em prisões, em açoites sem medida, em perigos de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos 1. Fui 3 vezes fustigado com varas. 1 vez apedrejado. Em naufrágio, 3 vezes. Ia sofrer mais 1, né?
Uma noite e um dia passei na voragem do mar, em jornadas, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos, fadigas, vigílias muitas vezes, fome, sede, jejuns muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Quem enfraquece, que eu também não enfraqueça? Quem se escandaliza, que eu não me inflame? Se tenho de gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. O Deus e Pai do Senhor Jesus, que é eternamente bendito, sabe que não minto. Em Damasco, o governador preposto do rei Aretas montou guarda na cidade dos Damascenos para me prender. Mas num grande cesto me desceram por uma janela da muralha abaixo, e assim me livrei das suas mãos. Amém. Versículo 10 do capítulo 12. Próximo capítulo, versículo 10. Que diz o seguinte: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Alguém que está sendo aprimorado, aperfeiçoado. Ele não chamou essas coisas para si. Ah, que vem o sofrimento para mim, que vem as lutas para mim. Não, Paulo não queria isso, mas aconteceu, veio. O que foi que ele fez? Ele desistiu, ele parou, ele não creu mais. Pelo contrário, ele faz aqui ele vai falando de perigo, tanto perigo aqui que você, meu Deus, fraqueza aqui, é luta dali, é dificuldade dali, é prisão, é fome, é sede, mas pelo contrário, a mente dele, de Paulo, estava voltada para o Senhor, mesmo diante dessas circunstâncias. Agora a pergunta é: qual o aspecto do caráter de Cristo que será formado em mim agora? Qual o caráter de Cristo, aspecto do caráter de Cristo que tem que ser formado na minha vida? A sua mulher sabe qual o aspecto. O seu esposo sabe, os seus filhos sabem, os meus filhos sabem o que eu precisa em mim ser transformado. A minha esposa sabe, você sabe, você não pode negar. Se honestamente você olhar para dentro de si e falar, realmente, eu tenho, nessa área aqui, eu tenho caído, eu estou sendo fraco, eu estou sendo negligente. Qual aspecto? Porque tem que haver uma substituição. Jesus diz, naquele episódio lá da casa vazia, varrida e ornamentada, o espírito imundo sai, ele saiu. Ele está lá perambulando, andando, ele diz, eu vou voltar para minha casa, porque está do mesmo jeito. Não houve substituição, não houve conteúdo novo ali, se agregando, se adensando, se consolidando, se formando. Então, está do mesmo jeito, eu vou voltar. Então, tem aspectos do caráter de Cristo que tem que ser formado em mim. Que parcela de amor, compreensão, paciência vai ser carregada em meu espírito com uma energia superior, a energia do Espírito de Deus, capaz de suprimir as energias negativas da minha vida. A gente precisa entender, compreender essa verdade em nome de Jesus. Então, estou passando uma dificuldade, Deus. Estou passando dificuldade, irmão. Você não sabe o que eu estou passando por isso. Você não sabe o que você está falando isso porque você não entende. É por isso que você está falando isso. Realmente, eu não sei, irmão. Realmente, eu não sei o que você está passando. Mas hoje você pode ter a oportunidade de dar uma resposta diferente a essa dificuldade. O problema não é o problema. O problema é o que eu faço com o problema. O problema não é um problema em si, mas é como é que eu reajo com esse problema. Não é o pior que pode acontecer comigo é o que eu faço com esse problema. Se eu aceito, se eu trabalho, se eu vou trabalhar esse sofrimento como bom soldado de Cristo, se eu vou ser alguém que estou permitindo que isso me aprimore, se eu não entendo, eu não sei o que está acontecendo, mas eu quero mesmo assim passar com um caráter formado, como homem, como mulher que não desiste do Senhor. Então o Senhor me livra. Muitas vezes Deus não nos livra da situação. Muitas vezes Deus não nos livra da situação. Que Deus nos livra? Muitas.
Sim, irmãos, mas muitas vezes também Ele não nos livra. Né? Por quê? Porque o desejo de Deus é que muitas vezes a gente passe mesmo por ela. A intenção de Deus não é me livrar do problema, não é me libertar do problema, mas que eu me aperfeiçoe através dele. Que eu cresça através dele. Maturidade, que a gente precisa. Então o intuito de Deus é que vivendo, a gente se torne idêntico a Jesus. Que não foi livre da morte, que não foi livre das circunstâncias, como Paulo, que viveu tudo aquilo que a gente leu sobre ele. O que aconteceu a ele pode acontecer a mim. Bem que Deus podia ter livrado Paulo de tudo isso, mas não levou, permitiu que ele passasse. E passando, ele foi se aprimorando, foi se aperfeiçoando, foi comunicando força ao espírito dele, foi concedendo o poder do alto para que ele ainda pregasse com mais ousadia. Porque Paulo, quando diz assim, olha, eu vivi o evangelho, eu combati o bom combate, guardei a fé, ele está transmitindo a mensagem que é: o evangelho para mim não é discurso, o evangelho para mim não é apenas palavras, o evangelho para mim não é apenas futilidades, mas não, ele se internalizou na minha vida, eu estou disposto a morrer, a dar minha vida por isso, a crer nisso, em nome de Jesus, né, irmãos? Então, tem o objetivo de formar em nós uma faceta do caráter de Cristo. Não dor, sofrimento, dificuldade, não é ausência, não é símbolo da ausência e do afastamento e do abandono de Deus. Pelo contrário, se Deus nos permite passar por isso, é porque Deus sabe que nós somos maiores do que essas próprias dificuldades, que esses próprios problemas. Somos maiores. Maior do que a dor do meu primo que eu vi no cemitério. Maior do que muitas coisas que podem vir acarretar e acontecer. Senhor, meu coração vai permanecer firme. Sofrimento não deve me afastar da possibilidade de amar. Se a gente voltar lá para 2 Timóteo, lá no capítulo 1, 2 Timóteo capítulo 1, ele já vai falando assim, ele abre a carta, né, 2 Timóteo, falando da avó dele, falando dele mesmo, de Timóteo, do amor, do cuidado, da saudade, da recordação. Isto é, ele não se deixou levar pela ingratidão. Está no final da vida, mas ele não ficou ingrato. Ele está ali, ele está dando glória a Deus. Não perdeu a possibilidade de amar, de ser grato, de ser uma pessoa trabalhada pelo Senhor. Amém? Então, confiança em Deus nós devemos ter baseado não no que Ele apenas tem nos dado, mas naquilo que Ele tem formado em nós. Formação de Jesus, formação do caráter, em nome de Jesus. Amém? Você recebeu essa palavra com alegria? Aleluia! Glória.